Olá, irmãos planetários, tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta para mais uma conversa, para mais um momento aqui do Planeta do Bem. Hoje a gente tem um convidado especial. Na verdade, todos os nossos convidados são especiais, né? Demitri Túlio. A gente pretende conversar um pouco com ele aqui sobre meio ambiente. O que fazer para que esse tema tão... Estamos aqui aguardando o Demitri, acho que ele já está entrando. Opa, Demitri, tudo bom, Opa, rapaz? como é que tá? Bem, tudo jóia. Tudo bem? Estamos aqui, já estamos aqui. Prazer. Estava aqui já falando aqui um pouquinho do Planeta do Bem e pedindo, né, já pedindo para que as pessoas se inscrevam no canal do YouTube, sigam também o Planeta do Bem, para que a gente possa alcançar mais pessoas com essas mensagens aí de amor e de bem, Demitri, que a gente pretende juntar, na verdade, juntar todos os corações, que a gente sabe que os corações de bem do planeta são bem maiores do que as pessoas que vibram nessas energias ruins. Mas a gente precisa fazer mais, a gente precisa ser mais proativo, precisa conectar mais pessoas, né, para que a gente tenha realmente resultados melhores, né, do nosso planeta. E aí o Demitri Túlio tem um trabalho, é jornalista, né, tem um trabalho fantástico aí de defesa, né, do meio ambiente. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Na hora. Dimitri, é, começando aqui um pouquinho, queria perguntar a você, quem é o Demitri Túlio? Vamos, vamos lá. Deixa eu só ajeitar essa câmera aqui, porque tá meio... Se preparar. Tá bom, tranquilo. Só um minuto. Vamos lá. Bem, eu sou um cabra que nasceu no Porangabuçu, né? Eu sou um menino que nasceu ali, ali perto da Faculdade de Medicina, na, perto do Hospital das Clínicas, né? Ali perto, na rua Tavares Iracema, né? E fui um menino criado na rua, né? Fui um menino criado diferente dos nossos filhos. Fui um menino que experimentou muito a rua, porque o Porangabuçu era um bairro, né? Naquela época, periferia da cidade. Hoje não é mais periferia, porque ele está ali naquele grupo Benfica, Porangabuçu, né? Mas era um bairro da periferia, mas um bairro formado por gente que via de todo o interior do Ceará, né? Meu pai é de Maranguape, minha mãe é de Aratuba, meu avô é de Camusim, minha avó paterna é de Maranguape, e assim vai essa misturada. Hoje, né, Tinha uma linha de trem, né? Tinha uma linha de trem, acho que até a estação do Porangabuçu, era isso? Que tinha, vinha do interior e parava ali nesse bairro, né? parava ali, se eu não me engano, não, se eu não me engano, não. Ali também foi ponto dos soldados da borracha, né? Foi onde se puxou muita gente para ir para a Amazônia, na época da Segunda Guerra Mundial. Né? Ali também foi ponto de... ali leva o nome, era Porangabuçu, hoje é Rodolfo Teófilo, né? Leva o nome de um grande sanitarista, né? De um grande, nessa história. Quando o menino não sabia Grande quem era, médico. grande médico, né? Grande epidemiologista, se é que se podia se usar esse nome naquela época, né? Ele, um escritor, não gosto muito dele como escritor, mas gosto muito dele como sanitarista, né? Talvez não, é uma pessoa do bem e que ajudou naquela época, principalmente no surto de varíola que a gente teve aqui. Ele ajudou muito, né? Brincam que ele é o nosso Oswaldo Cruz. Não, ele é o Rodolfo Teófilo, com todas as suas histórias, com todas as suas de casa em casa para vacinar as pessoas. Aí nasci ali, né? E depois de um tempo, me mudei muito de casa com os meus pais, e depois de um certo tempo virei jornalista, né? Eu sou jornalista formado pela Universidade Federal do Ceará desde 94, né? E atualmente eu sou repórter especial do Jornal o Povo e cronista do Grupo O Povo. Escrevo aos domingos, tanto sou repórter, eu era do repórter de investigação, ainda sou repórter da área investigativa, como aos domingos eu brinco com a crônica, né? Antigamente o nome dessa coluna chamava-se Das Antigas. O jornal mudou o formato
do nome das colunas, passou a botar o nome do jornalista por questão de identificação com o leitor, aproximação, e hoje o nome dessa coluna leva o meu nome, né? Leva o nome do jornalista que escreve. É uma coluna... Demitri Túlio, né? Demitri Túlio. Sai aos domingos no Caderno Dom. Sai no Dom, aliás, caderno não, no Dom. É uma crônica que brinca, no começo era uma crônica de memórias sobre a cidade, aliás, minto. No começo era uma crônica sobre carros antigos. Né? Carros antigos. Né? Eu gosto muito de carros antigos, não sou conhecedor, mas adoro carros antigos, olhava muito. Você é colecionador, coleciona carros antigos. De pequenininhos, né? Daqui, de carrinhos pequenos. Tá. De carrinhos pequenos. Mas eu estou no quarto do meu filho, do Pedro, e os carros, na verdade, as pessoas pensam que era quando ele era criança. Não, são todos meus. Tem uns 30 carrinhos pendurados aqui na estante. E aí essa coluna ela nasceu na economia, na verdade, eu era editor de cidades, ela nasceu na economia, e uma editora estava lá e estava precisando de um colunista para falar sobre carros. Eu não conheço muito carro, eu sou o motorista que entra no carro, sai, mas não tenho muita intimidade com carro. Gosto muito de carro, mas não tenho intimidade. E aí eu me ofereci para ser colunista para escrever sobre carros antigos. E comecei a escrever, porque aqui no Ceará tem um grupo de pessoas que são donos de carros maravilhosos. Você vai ali no Museu do Ceará, ali no Edson Queiroz, Água Fria, né? E você viaja naquelas histórias lá. E eu comecei a escrever sobre isso e achava que essas pessoas eram acessíveis, né? Para conversar. Só que não eram acessíveis. Tem gente aqui que tem 20, 30 carros guardados numa garagem, né? E eu queria contar a história desse carro, mas as pessoas eram inacessíveis. E como eu não tinha tempo, porque eu era editor de cidades, eu comecei a descer no banco de dados do jornal e comecei a folhear o jornal, os jornais de antigamente, as revistas, porque o jornal tem uma coleção muito grande de realidade, de Isto É, de Manchete, de Cruzeiro, né? E tem 92 anos de jornal, né? E eu comecei a mexer nisso, comecei a fazer crônicas e misturar essas memórias com as minhas memórias de criança, com as minhas memórias de rua, né? Com as minhas memórias do bairro, né? Da vizinhança, de uma casa que tinha 6 filhos, pai e mãe, avô e vó e bisavó. Né? Eu morei com esse povo todo, né? Então, as experiências são muitas. De uma casa que meu pai comprava aqueles fuscas sambados, né? Porque não tinha muita grana, não sei o quê. Meu pai é advogado, depois se formou, né? Se for só para você ter uma ideia, meu pai, eu fui para a formatura do meu pai, né? Acho que só não tinha, não, já éramos 6 filhos e a gente foi para a formatura do meu pai. Eu vejo o que é uma pessoa com 6 filhos na faculdade, terminando a faculdade, né? Então essas memórias começaram a ir para as páginas do jornal. Eu não esperava, as pessoas começaram a responder, porque eu passei a falava de um tempo que era a década de 70, quando eu fui menino, 70, 80, né? Quando eu fui menino, adolescente, por ali, 90. E as pessoas começaram a se identificar. Mas também falava de coisas da década de 60, de 50. Vai dizer, por que você fala de 50? Não, porque isso eu lia. Ou por causa da minha bisavó, né? Por causa do meu avô. E as pessoas também que nasceram nessas décadas começaram a se identificar. O doutor Luiz Porto, o oncologista da UFC, né? Gente boa, um cara. Uma vez eu lá fui tratado um problema de uma colega do jornal e ele disse para mim, eu pensei que você tinha 80 anos de idade, né? Eu tenho 53 anos, né? Eu pensei que você tinha 80 anos, você fala coisas que é igual. Eu digo, porque na verdade eu atravessei gerações com quem eu convivia, né? Com quem e começava a falar de coisas muito, muito corriqueiras. Eu me admirava que as pessoas gostavam dessa crônica de memória. Quando eu falava, por exemplo, eu dizia que lá no quintal lá de casa, nessa época, as casas tinham monturo.
para quem não sabe o que é monturo, né? São pequenos lixões domésticos, né? E dizia que esses monturos eram cheios de latas de carne, de carne de lata ou de sardinhas ou cascas de ovos. E as pessoas começavam a dizer, na minha casa também era assim, papapá. E isso, você parece estar falando dentro da minha casa, sentado ao redor daquela mesa, 6 meninos, dividindo, brigando pelo bico do pão, né? Dividindo uma Coca-Cola família no domingo. Pá. Então, as pessoas começaram a vir para perto da coluna. E a coluna foi pegando outras histórias, saiu da memória, está numa fase que saiu da memória e fica discutindo hoje, principalmente, cotidiano da cidade, né? Numa pegada muito forte, às vezes, de meio ambiente, né? Muito... porque passei a... Não vou dizer militar, porque jornalista não pode militar, né? Militar e não é por causa da imparcialidade, porque essa história da imparcialidade jornalística é questionável. Você tem que ser responsável com a informação. Imparcialidade existe na informação, é questionável, né? Quando eu falo, por exemplo, se eu estou fazendo uma matéria que estou falando sobre a pandemia da Covid no Ceará, quando eu começo a escrever e criticar o Estado ou o governo federal, dizendo que a Covid, a Covid só é pior porque eu tenho uma rede pública, eu tenho um SUS, que é uma coisa maravilhosa, mas ele é muito esgarçado, né? Ai, se não fosse o SUS, né? Essa é a minha opinião. Ai, se não fosse o SUS. Mas você tem uma rede pública estourada. Então, quando eu vou para uma matéria para falar dessa rede pública estourada, quando eu vou botar uma foto mostrando as mazelas desse sistema público que não atende, quando eu vou mostrar uma fila, enfim, quando eu vou mostrar que o atendimento não era para ser daquele jeito, eu estou sendo parcial, mas eu estou sendo responsável com a informação, né? Não estou sendo imparcial, né? Eu estou criticando a informação, mesmo factual, eu estou dizendo que o governo não fez, no mínimo, o dever de casa em algumas histórias, né? Então, a coluna foi para isso, e eu, dentro da redação do jornal O Povo, eu me divido entre a reportagem e a crônica, fora outras coisas, né? Eu terminei de dirigir um documentário, está no Povo Mais, é uma nova plataforma que o jornal tem, sobre as facções criminosas no Ceará. Roteirizei, dirigi, está lá 3 episódios, vão ter outros episódios. Por que eu fiz isso? Mas por causa por causa da estrada que eu tenho da cobertura de violência urbana na cidade, né? Dentro dessa história. E a pegada do meio ambiente? Não, pode Pois é, onde é que chega o meio ambiente aí no Dimitri? Pronto, Na vamos lá. vida do Dimitri. Zé, pode entrar, porque senão eu falo. Eu falo de... Tá bom. Aqui é conversa de interior. Conversa de interior. Então, é prosa. Onde é que o meio ambiente entra no meio do caminho, né? Primeiro que eu gosto muito, desde criança, eu tenho eu tenho uma afeição pelo mato. Tenho muito. Fui um menino que foi criado em quintal. A minha época ainda tinha quintal nas casas. O Zé ainda mora em casa que tem ali, lá, que tem quintal, né? Mas a maior parte das pessoas moram hoje dentro das suas gaiolinhas nos apartamentos. Hoje eu moro num apartamento. Mas eu fui um menino criado em quintal, onde tinha goiabeira, onde tinha goiaba branca, que você não vê mais na cidade. Onde me diga onde é que vende goiaba branca hoje aqui. Não tem mais. Goiaba branca não tem. Limoeiro, mamão, cajarana, papapá. Então, e as brincadeiras eram em torno dessas árvores, as brincadeiras eram no terreiro, as brincadeiras eram com as galinhas que a minha avó criava, né? Aprendi a deitar uma galinha na lua cheia e que se cobria todos os ovos, né? Então, essas primeiras lições sobre o meio ambiente, e que não é o meio ambiente distante da minha vida, é o meio ambiente que estava no quintal, né, que passava ali, que passava inclusive no rego de lama que estava ali, que sujava, que poluía a casa, que não sei, das fossas, das antigas fossas sépticas dessas casas
que estouravam, papapá. Então, isso tudo para mim é meio ambiente, né? E essa história começou a permear, só que eu não tinha noção, nem estava sistematizado na minha cabeça a história dessa pegada. Quando eu fui fazer vestibular, o primeiro vestibular que eu fiz para veterinária e agronomia, nada a ver com jornalismo. A agronomia, porque na minha cabeça eu gostava muito de mato, eu gostava muito de floresta, eu gostava muito do sertão, eu gosto muito do semiárido. É uma outra parte do jornalismo, onde dentro do jornal a gente tem um recorte só para isso, sobre a origem desse homem do semiárido, né? A gente vai e volta, fica indo e voltando nesse sertão. E fiz esse vestibular, levei pau na agronomia e não passei e fiquei nos classificados da veterinária. Ainda bem que eu não entrei. Chorei pra caramba, porque fiquei ali nas pontinhas Os para entrar e não classificáveis, né? classificável, né? Antigamente classificado, É. e não entrei. Passei uma noite chorando por causa dessa história. No ano seguinte, ou sei lá, no semestre, 2 semestres depois, eu fui para fazer comunicação social. Mas vai dizer, fez comunicação social porque tinha convicção do que era, não sabia nem o que era comunicação social, né? Não sabia nem o que era jornalismo. Jornalismo, para mim, e claro que o jornalismo, era o Jornal Nacional e a minha avó e a minha bisavó assistindo, esperando o governo anunciar um aumento dos aposentados ou das pensões, né? E eu ficava ali, ouvindo aquela história, ou uma Veja que meu avô assinava, e um jornal o Povo, que eu acho que ele passava lá por dentro de casa. Eu me lembro do esporte, mas uma coisa assim. E entrei no curso de comunicação. Até então, eu não. E depois que saí do curso de comunicação e fui para o mercado, eu trabalhei principalmente dentro do jornalismo com direitos humanos, com a parte de direitos humanos, com a violência urbana e com essa parte mais ou menos do sertão, né? Até que em 2007, sim, eu fui repórter de cidade, fui repórter de município, fui repórter de polícia, fui editor de primeira parte, passei por quase todas as funções dentro da redação. E geralmente eu pautava os repórteres para várias coberturas ligadas ao meio ambiente no Ceará ou em Fortaleza, né? mais fechado para cá. Todas as lagoas poluídas de Fortaleza, todos os rios poluídos de Fortaleza, né? Cobertura vegetal de Fortaleza, a eterna briga ambiental dos ambientalistas pela regulamentação do cocó, que é uma briga que vem dos anos 70. Né? Aí eu era menino, não sabia nem dessa história. Mas quando estava no jornal, eu comecei a acompanhar essa briga pela regulamentação do Parque do Cocó. Né? Regulamenta, não regulamenta. O Tasso soltou um decreto no começo dos anos 90. Depois o Lúcio criou as trilhas do Cocó, não sei o que e tal. E tudo isso eu pautava. Só que eu nunca tinha ido no Cocó, na floresta. Né? Por que eu não tinha ido? Primeiro, porque eu não conseguia sair do jornal, porque era muito pesado o trabalho do editor de cidades. Segundo, porque naquela época, lá no começo dos anos 2000, qual era a história que se tinha do Cocó? Aquilo era uma grande mata, o mato, onde os marginais de Fortaleza, essa história que a gente, né, estou botando aspas aí, onde os marginais de Fortaleza roubavam as outras pessoas, corriam para o mato para dividir o produto do roubo ou fumar maconha. Era essa a história que a gente tinha do Parque do Cocó. Né? E olha que o Parque do Cocó no meio do miolo nobre da cidade, que é aquela parte ali. Ela é nobre hoje, mas em 2000 ela já era. Né? Mas você tinha essa história. E um belo dia eu resolvi deixar eu digo, quer saber, eu vou ver o que é esse Parque do Cocó, o que é esse Cocó, né? o que é essa história. E quando eu cheguei lá, para minha admiração, e para minha admiração que eu digo, porque eu era repórter, eu era editor, então eu era jornalista, então isso cria uma história que você é super informado e que você tem a obrigação de saber de tudo, mas não é assim. Né? Você vai saber de tudo quando você for atrás da história. Saber tudo não, vai se informar quando você for atrás da história. Ninguém sabe de tudo. E aí entrei e me admirei com o que vi. Né? Primeiro que quando eu entrei no Parque do Cocó, eu não sabia que nesse miolo da cidade
você tinha caranguejo subindo em árvores. Você vai dizer, "Ih, que besteira." Eu digo, não, para mim não era. Para mim, toda coisa, toda história que eu entrei e vi e comecei a ver, eu comecei a me deslumbrar. No meio dessa capital, no meio da quinta capital, essas besteiras que a gente inventa para classificar as cidades, no meio dessa capital adensada, no meio dessa história, você ter um ecossistema ainda sobrevivente, né? No meio disso tudo. A primeira imagem que eu vejo quando eu entro dentro do Cocó são esses caranguejos subindo os mangue pretos, que é uma árvore que tem dentro do parque, dentro do mangue, né? Isso começou a me chamar a atenção. Essa floresta dentro da cidade, né? Esse rio dentro da cidade. Vai dizer, Demi, tu nunca tinha ido já tinha ido. Já tinha tomado banho de lagoa na Parangaba, já tinha tomado banho de lagoa na florestinha do campus do Pici, já tinha pescado peixe-beta no campus do Pici, enfim, né? E quando eu vi essa imagem, sim, já tinha quando eu era criança, e eu acho que várias pessoas aqui, se for desse tempo, a gente ia para a Barra do Ceará com os pais fazer aquela travessia de barco. Não sei se vocês fizeram, mas eu fiz muito. O barquinho lá, aquela canoazinha lotada, rente ao o mar batendo rente ali ao barco, né? Pronto para afundar. Minha mãe morrendo de medo, e a gente ia para o outro lado da Barra do Ceará, que era Iparana, que era aquela história toda. E você tinha o mangue, mas eu não tinha noção do que era, né? E quando eu chego dentro do Cocó, vejo essa história, aí eu resolvo não sair mais de dentro do Cocó. Não sair mais como, né? Isso foi começo dos anos 2007, por aí. Eu entrei com a Cybershotzinha, aquelas câmerazinhas pequenininha, e comecei a fotografar tudo que via pela frente. Só que a minha ânsia, a minha curiosidade, né? Eu gosto muito de pássaros. Fui um menino que criou pássaros presos em gaiola. Depois Em é que você, gaiola. gaiola. Depois é que você tem a noção das. Vivia na Feira dos Pássaros. Depois você tem essa noção das coisas. E comecei a comprar câmera profissional, lente, comecei a fotografar o parque enlouquecidamente, né? Eu passei aí praticamente todo dia de manhã. Eu trabalhava de tarde, de noite no jornal, trabalho tarde e noite no jornal, e às manhãs eu passei aí para o parque, né? O parque ainda não tinha nem cerca. Passei para o parque, pessoal, você não tem medo? Até hoje não me aconteceu nada, né? E passei a fotografar. E comecei a fotografar e botei na minha cabeça que ia inventariar o parque. Ia fazer um inventário de aves do parque. O primeiro levantamento lá, como não tinha esse levantamento, não tinha esse inventário, a Universidade Federal nunca tinha feito, tem curso de ecologia, a UES nunca tinha feito, o próprio Estado nunca tinha feito, eu fui lá e fui fazer isso. Isso não era uma coisa que o jornal me mandou fazer. Eu, na minha cabeça, e por causa do espanto que eu tive quando eu vi aquela floresta ali, aquele restinho de floresta, eu comecei a fotografar. E comecei a fotografar mesmo, compulsivamente. Fotografava um pássaro, comecei a comprar livro, né? Não sou biólogo, comecei a comprar livro, fotografava um pássaro, identificava, fotografava um passarinho, identificava, uma ave, identificava. Nessa brincadeira, em 2 anos, em 2, 3 anos, eu tinha fotografado 80 aves diferentes lá dentro do parque. E tinha outra coisa, tinha outra motivação. O movimento ambientalista, que é super importante, né, e foi super importante para a regulamentação do parque, ele falava do Parque do Cocó, mas para mim faltava alguma coisa. Ele falava desse Parque do Cocó, dessa mancha verde, mas eu queria saber quem habitava aquela mancha verde, né? Eu queria saber quem é que fazia parte desse universo que eu estava dividindo, e não sabia quem era. Eu queria saber como era o nome de uma árvore, queria saber que árvores tinham lá dentro, eu queria saber que pássaros tinham lá dentro, que bichos tinham lá dentro, e comecei a fazer isso. No final de 2 anos, eu tinha um bom levantamento
da avifauna e de outras histórias. Borboleta, por exemplo, eu fotografei. Eu tenho mais de 30 borboletas, tenho umas 30 borboletas diferentes fotografadas ali, né? E comecei a identificar e comecei a ver. Eu digo, agora a gente vai dar um rosto ao Parque do Cocó. Um rosto, um rosto de ser vivo. Porque até então ele era mato, para mim, né? E para a maioria da cidade, né? Até então, eu não estou dizendo que eu tirei o parque da invisibilidade. Não, não. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, por causa também dessa história que eu fui lá para dentro, eu comecei a pegar essas fotos e comecei a botar em Instagram, né? Comecei a botar em Instagram, não tenho Facebook, tenho, mas não uso. Você começou a apresentar o Cocó para as pessoas, né? Para as pessoas que não andavam dentro do Cocó. Exatamente, né? Que passa ali de carro, que passa ali de ônibus, né? E nem via, ou então, como um amigo meu que dizia, Demitri, como é que tu vai para aquele negócio lá se aquilo tem um cheiro tem um fedor de ovo podre? Eu digo, não, meu amigo, calma, calma. O fedor de ovo podre, na verdade, é porque aquilo ali é o mangue, né? Aquilo é o mangue, e o mangue é a parte mais rica que a cidade tem. É uma das partes mais ricas que a cidade tem. Ali como a vida se transforma, ali como eu tenho essa ligação do mar com a cidade, é um dos locais onde o mar penetra Fortaleza, certo? Entra em Fortaleza, eu vou ter essa história, né? E tudo que morre ali é transformado. O mangue, a função dele é essa, né? E aquele fedor que ele falava, para mim aquilo era um perfume, né? Ainda hoje, a história da lama. Digo, não, mas essa lama aqui, se não fosse os prédios jogando esgoto, se não fosse a cidade jogando lixo, isso aqui era o paraíso. Para mim é o paraíso, né? E qual era uma preocupação? Qual era uma preocupação que eu tinha também? Além de apresentar essa floresta para Fortaleza, né? Para dizer, olhe, olhe Fortaleza, olhe pessoal, aqui bem pertinho da gente, a gente tem um ecossistema maravilhoso, como o Maranguapinho, como a APA do Rio Ceará, né? Como a Sabiaguaba. Mas aquela história para mim começou a ser, e eu comecei a entrar nos ciclos da natureza, do parque. Eu comecei a entrar por causa dessas visitas que eu fazia lá constantemente. E comecei a descobrir, a pessoa dizia, que coisa, pois é, mas para mim era importante, né? Eu comecei a entender alguns ciclos da vida ali dentro, por causa do parque. Como o parque, a lógica do parque é a lógica da direção das águas. É o caminho que as águas fazem dentro do mangue, certo? De janeiro a maio, que coincide não, que é a época da estação chuvosa no Ceará, né? No litoral, em Fortaleza, você geralmente, quando você não tem seca, como esses 6 anos de seca que a gente enfrentou há pouco tempo, até 2017, você tem a temporada das enchentes dentro do parque, né? As chuvas estão intensas, né? Chove na cabeceira do Rio Cocó, lá na Aratanha, e ele sai arrastando água para cá. Além das chuvas, nesse período, você tem as marés altas. E essa maré entra no Parque do Cocó. Ali, onde tem as trilhas, muita gente vai para lá, você tem o Caseli aqui, Caseli Abreu. Você tem a água acima do seu joelho, né? Então, esse ciclo das águas eu comecei a perceber, comecei a andar com ele. Por quê? Porque a fauna de lá, a ave, principalmente a avifauna, que aqui eu ficava todo tempo atrás, ela faz esse circuito dentro do parque. Aonde a água está, ela está. Por quê? Porque tem alimento, né? Porque a água vai favorecer o nascimento de mosquito, larva, peixe, desova, uma porrada de coisa dentro do mangue, né? Porque a água vai dizer que frutos vão florescer durante uma temporada. O araticum em janeiro, né? O pau-branco em dezembro, e as aves fazem o Rio Cocó,
ele não é de Fortaleza. Ele vem, você sabe a nascente dele? Ele nasce na Aratanha, ele nasce na Aratanha, Ali em Pacatuba. Pacatuba, certo? Desce, aí ele desce, aí atravessa o Maracanaú, certo? Pega um pedacinho da Itaitinga e a maior parte dele em Fortaleza, onde ele vai desaguar, a foz dele é lá no Cacipesca. Então ele Você já fez faz esse percurso? Já fotografou esse percurso, essa nascente do... Já, nascente já fui lá, certo? E já fiz alguns trechos fora da Sebastião de Abreu, já fiz. Agora, a maior parte desse trecho, ele é inseguro, né? E ainda mais com o advento das facções, eu não consigo, por exemplo, fotografar o cocó no Dendê. Eu não consigo fotografar o cocó no Janguruçu. Aí, para fazer isso, eu tenho que pedir à polícia para não sei o quê, e eu não vou atrás disso. A não ser que eu esteja fazendo matéria. Aí é outra coisa. Mas o meu exercício é muito. O meu exercício dentro da floresta do Cocó é muito solitário. Eu estou lá, na paciência, esperando um pássaro, não sei o quê. Sou um observador de pássaro. As pessoas até dizem, você é ornitólogo? Não, sou observador de pássaro. Né? Observador, maquinazinha na mão, a lentezinha, fotografo, identifico e vou sabendo. E outra. Aí, sim, pode falar, pode falar. A gente tem a impressão que o cocó hoje, isso é uma impressão de leigo que não conhece aquele bioma ali. O cocó hoje ele estabilizou. Existe uma pressão da cidade, né, de avançar para dentro, mas há uma estabilização, a gente vê uma certa preservação. É verdade essa percepção? Como é que É, vocês percebem isso? é assim, Zé Cunha. Ele tem uma mancha que está protegida, certo? Ele tem um espaço, ele tem hoje ele tem 1.571 hectares, 11, certo? E vai ganhar mais 9 agora num pedaço de duna lá na Cidade 2000. Esse trecho que foi regulamentado pelo Camilo, e aí é mérito do Camilo, certo? Porque antes do Camilo, você teve Tasso, Ciro, Cid, Lúcio, pronto, né? É isso mesmo, que aí eles vão se revezando. É. Você teve esses governadores e nenhum deles regulamentou o parque. Nenhum. Né? O que mais. O Tasso fez um decreto dizendo que aquilo ali é área ambiental. O Lúcio abriu as trilhas em 2004, 2005, mas o Cid vivia dizendo que ia regulamentar, nunca regulamentou. E o Camilo levou isso como compromisso de campanha, levou isso como compromisso pessoal e regulamentou, a Juliana Girão também aí, e regulamentou o Parque do Cocó. Mérito para ele. Então, essa parte ela está protegida. Agora sim, E é parte dentro de Fortaleza hoje. ela Todo, vem, todo, todo o trecho dele dentro de Fortaleza. não só dentro de Fortaleza. O parque, ele é de Maracanaú até aqui. Tem um pedacinho ali de Tadinho. Ele é de Maracanaú até aqui. O parque não é até a Serra Aratanha. da Aratanha, não. Mas, como o rio nasce lá e vem aqui, essa área que está ao redor dele é área de proteção. Só que nessa área, fora a área do parque, você não tem essa proteção mesmo. E assim, hoje a gente fala do Cocó, da Sebastião de Abreu e do Parque Adair Barreto, que foi agregado à poligonal do parque. Claro, aquilo ali é Cocó. Que são as áreas onde a população tem um acesso, digamos assim, de turístico, né? É, que, Né? que frequenta esse parque e que agora começou, que agora, a partir de 2017, com a regulamentação, você tem uma frequência maior. Você chega a ter 3.000 pessoas no domingo, 5.000 no final de semana. Né? Então, é considerável. Né? Está faltando agora você fazer essa visita sustentável. Essa área está protegida? Tá. Legalmente está, mas ele ainda sofre pressão. Ali na Sebastião de Abreu, ao lado, você tem a área do Cocó, que é uma unidade de conservação municipal, que é a área de relevante interesse ecológico. É uma área
que é importante para o parque, mas lá tem uma disputa porque tem um empresário que diz que é dono daquela área, a galera aqui, né? Diz que é dono dessa área. Não é. Pode até ter sido, pode, mas ele foi regulamentado na época da Luiziane Lins, que era prefeita, e aquilo ali é a unidade de conservação. Mas querem construir ali 25 prédios, que é uma área que começa ali. Não tem aquele prédio do navio, que é a esquina Uhum. esquina Sebastião de Abreu com Parantão Que a Tomás. gente tem a impressão que já foi construído dentro, né? E é dentro, né? Se É você, dentro, é dentro. se a gente botar um olho de cima, tudo que está construído ali foi dentro do parque. O Iguatemi está dentro do parque. Certo? Só que isso foi regulamentado, isso teve briga judicial. Não sei o quê. Tem prédios ali, quem frequenta o parque, tem prédios ali pelo lado da Engenheiro Santana Júnior, que tem portão aberto para o parque, que é uma excrescência. Né? É uma unidade de conservação. É como se eu tivesse um portão aberto lá no Parque da Chapada dos Veadeiros. O quintal é a Chapada. Não pode. Né? É unidade de Uhum. conservação. Então, assim, é protegido? Está protegido. Mas é um bioma frágil, porque eu tenho aí a incidência de esgoto, do adensamento ao redor, de prédios, de asfalto, dióxido de carbono, papapá. Mas é um bioma resistente. Socorrinha também entrou aí. Mas é um bioma resistente. Né? É um bioma Uhum. que está ali na história. Falta o que agora? Essa parte, que é o pessoal chama do cocó dos ricos, você é um ambientalista do cocó dos ricos. Não, não, de jeito nenhum. Não existe cocó dos ricos e cocó dos pobres, não. Né? O parque, ele passa por dentro de áreas, de áreas, de áreas ricas Chamadas nobres, né? De áreas nobres e de áreas de periferia, né? Digamos e assim. de áreas pobres, né? Pobres que Entre eu digo, aspas, tudo, né? É. né? Pobres que eu digo de periferia, né? Você está aqui, você está longe desse centro, longe não, né? Você tá à margem dessa área rica da cidade, dessa área dita nobre, né? Nobre da cidade. Essa coisa Uhum. meio preconceituosa medieval, né? Os nobres estão É. aqui. Como sim, pode falar aí. É, é porque a gente ainda arrasta essa história, os nobres estão aqui e a aldeia está ao redor, né? Não é assim. E falta, né? O Estado, a Secretaria do Meio Ambiente, entrar nessa área, que é Conjunto Palmeira, Dendê, certo? Janguru Sul. O parque é todo essa, até a BR-116. E falta sentar. Há projetos, há planos, mas você tem que entrar. Uhum. Né? Como é que você vê, agora a gente ampliando um pouquinho mais essa nossa conversa, para o meio ambiente, né? Conversando de meio ambiente, conversando até de planeta Terra mesmo, tá? Como é que você vê hoje essa questão do meio ambiente, essa briga, essa luta que a gente teve, eu acho que ano passado, né? Teve uma coisa bem simbólica daquela menina, da Greta, Greta. é, é, Greta. Como é que você vê hoje essa luta da preservação do meio ambiente que está em pauta quase que diária. E hoje, Pois é, agora, no Brasil também. pois é. Aí, olha a Ana Meire também entrando aqui, Ana dos Suspiros. Olha, tem muita gente entrando aqui, os parceiros aí de jornalismo, de rua, de uma porrada de gente. É, como é que eu enxergo? Primeiro, Zé, eu enxergo assim, a terra é comum, como disse o Papa Francisco na encíclica, né? na Laudato Si, certo? A terra é essa casa comum da gente, né? E, e é tão importante o quintal lá de casa, porque eu não tenho mais quintal, mas era tão importante aquele quintal lá de casa, com 10, 15 árvores, quanto a Amazônia. Pode dizer, pô, mas comparar 15 árvores, não, não. Mas ali é que começa a minha consciência dentro do mundo, né? Consciência ambiental nada mais é
do que eu colocar esse meu corpo, né? Esse seu corpo, os nossos corpos, entender que a gente está incluído dentro desse... A gente é parte desse mundo. Ora, A o gente é mundo parte do meio ambiente, né? é parte do meio ambiente. E não está separado. É porque a gente se separou. Né? Porque a gente fez essa separação. Né? A gente fez essa separação da cidade e do sertão. Né? E o sertão parece que é o lugar onde lá é bucólico, onde tem água. Não, aqui também tem. Né? Acho só que a gente não pode se deslocar. O coitado do Cocó, vou voltar aqui para depois ir para o coitado do Cocó, ele passou uma porrada de tempo, muito tempo, para ser de novo visto pela cidade. Porque ali era o lugar do mato, ali era um lugar marginal, né? Ali era um lugar fedorento à lama, lá na cidade também. Então, a história nossa com o meio ambiente é a gente voltar a fazer essa conexão, né? É se reconectar com esse meio, porque a gente é parte dele. É aquela história, não existe jogar lixo fora, né? Não. Se a gente está no Né? planeta, Você está jogando em você. Né? O mundo adoeceu agora. O mundo adoeceu agora. O Will Robson e o Robinho concordando aí. O mundo adoeceu agora, certo? E a gente adoeceu com ele. Claro, porque a gente é parte do mundo. Se ele tá doente, a gente vai adoecer também. Mexeram com aquele animalzinho lá em Wuhan, e olha o que você desencadeou. Ah, mas não está provado. Sim, mas uma das linhas é essa. Né? Uma das linhas é essa. Então, essa reconexão precisa ser feita. É tão importante a Amazônia, porque é a floresta de todos nós, mas é tão importante lá o quintal lá de casa, com aquelas 5 árvores, com aquelas 10 árvores. Porque ali só um instante. Não, pergunte, porque senão eu vou falando. Não, a gente vai conversando aqui. Um amigo conversando com um amigo meu, um físico, e ele disse, olha, o problema do meio ambiente, na verdade, o problema da humanidade hoje, não é nada de efeito estufa, a opinião dele. Queria que você comentasse. Não é nada de efeito estufa, isso aí sempre foi e voltou, é um organismo vivo, o planeta. O problema do planeta hoje é o plástico, que o homem inventou e não sabe como lidar com isso, e não tem como jogar fora do planeta o plástico, né? Ele tá... E aí, o que é que você diz sobre eu isso? acho, pois é, aí vai bater no que ele está dizendo também. Camilinha aqui também, fotógrafo maravilhosa, está aqui com a gente, Sueli. Aí vai bater numa história. Acho que o problema do mundo e o problema do meio ambiente é a nossa prepotência. Certo? É a nossa prepotência. Primeiro que eu sou jornalista e passei pela Universidade Federal do Ceará, fiz uma especialização em não sei o quê, fiz um mestrado em não sei o quê, você é dentista, conceituado na área, não sei o quê, papapá. Muita gente aqui é doutor, terminou o doutorado, papapá. E a gente se acha mais importante que um grilo. Vai dizer, pô, um grilo, né? E olha que essa frase, isso não é meu, isso é do Manel de Barros. Mas a gente acha que é mais importante que um grilo. Não é? Porque a gente vai lá e pisa nele. Porque a gente acha que ele é uma porcaria que está ali. Não, não, não. Ele tem uma função no mundo. Ele não é igual à minha, porque pode até ser mais importante que a minha. Eu não sei mensurar essa história, mas ele tem uma função no mundo que eu não posso padecer dessa história dele. Mas ele participa de um equilíbrio, né? De um equilíbrio do meio ambiente. E ele tem direito a essa terra, como eu tenho. Ah, mas é porque a gente criou um preconceito, criou uma história, desculpe, o termo muito escroto, com essa história desse centralismo humano. E aí a gente passou a ser a coisa mais importante no mundo. O mundo gira em torno do ser humano. Não. Não. O mundo gira em torno do meio ambiente, o mundo gira em torno dos seres vivos que estão aqui. Tem uma amiga aqui da gente que trabalha com a gente, ela diz, olha, se não fosse o homem, se o homem saísse do planeta Terra, o planeta Terra ia viver muito bem, obrigado. Eu nem acho, mas assim, olha,
Mesma coisa na No história sentido de que o homem destrói mais do que constrói, né? destrói Nesse porque a gente sentido. destrói porque a gente é prepotente, né? Porque a primeira coisa que a gente faz quando quer construir uma garagem na casa da gente, a árvore que está lá na calçada vai cair, vai ser derrubada. Eu assisti uma reportagem um dia, Dimitri, assim, passando nesses canais de natureza, e eu achei, Vai, fiquei assim, admirado. Era o seguinte, ele falava que um lobo lá nos Estados Unidos, eu não sei se era no Yellowstone, né, que tem um e grande parque lá, elas estão. eu acho que foi lá. E eles eram um lobo, um tipo de lobo lá que os homens começaram a caçar e mataram, né? Aí o que é que aconteceu? Esse lobo era predador de um cervo lá, de um veado, alguma coisa assim, um Ele animal começou desse. a ganhar E grama, né? começou a comer a grama, né? Começou a uma superpopulação de cervos lá, comeu grama, 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 ficou sem proteção, as chuvas, né, assorearam os rios, começou a ter enchente, enfim, desequilibrou todo o bioma, e aí eles não sabiam o que estava acontecendo com o parque. E tiveram que reintroduzir o lobo que estava extinto dentro do parque. Falando a importância, ou seja, a importância do grilo, né? Uma coisa que você Pronto. não acha que vai desequilibrar todo o planeta. Mas vai, né? Mas vai. Se você pegar o pardal, né? O pardalzinho lá, e o Robson está falando aqui também. A quebra de equilíbrio no mundo é provocada por nós e nós recebemos de volta esse desequilíbrio. Sim, né? Tá aí a história do animal lá de Wuhan, né? Aqui alguns casos concretos estudados, você pode ver. Numa época aqui, você deve lembrar disso, a economia local, o trade, não sei o que, econômico, papapá, inventou que aqui seria um polo exportador de escargot. Podia ser? Pode, desde que seja sustentável. E trouxeram um caramujo para cá. E não deu certo essa história dessas fazendas de caramujo, Escargot. escargot. E esse escargot foi solto aqui. E ele é predador de várias espécies daqui. Tem um passarinho muito bonito, é o Pedro Túlio, meu filho, está aqui. Tem um passarinho muito bonito, certo? Muito bonitinho, que é o bico de lacre. Certo? É um passarinho pequenininho assim, um biquinho vermelho, né? As pessoas chamam de bico de lacre, bico de lápis, bico de cores. Ele é lindo esse passarinho, muito bonito. Esse passarinho é africano, se eu não me engano. Ele foi introduzido aqui em Fortaleza, no Ceará, no Nordeste. E esse passarinho, ele nasce antes, ele tem pelo menos 4, 5 ninhadas no ano. E ele nasce antes de um outro passarinho, de um golinha, ou um bigodeiro, ou do bigodeiro, que é um pássaro nativo e que ele se alimentava de uma espécie de planta que dá um alpistezinho, não é alpiste, porque eu esqueci. Só que o que acontece? O bico de lacre ele nasce antes e ele, como se reproduz muito, ele chegava antes e comia o alimento desse pássaro. E você criou um desequilíbrio. Tem uma flor, meu nome da flor, rapaz, uma planta, dente de leão, que é uma que é uma que é uma que é uma que ela desculpa, fugiu a palavra aqui, que ela entra na carnaúba e mata a carnaúba, certo? Foi uma planta que foi introduzida. E onde é que entra o plástico nisso aí? Eu tô lembrando que você às vezes fazia algumas filmagens do plásticozinho lá no Cocó, e às vezes dizia até o nome da empresa lá que produziu aquele plástico e tal. Como é que entrou o plástico aí nesse desequilíbrio? O cocó é engraçado, né? A gente vive de tempos em tempos, vai para o vidro, volta para o plástico, vai para o plástico, volta para o vidro. Só que essa história do advento do plástico, a história do advento do plástico, ele tomou as nossas vidas e tomou as cidades, né? Se você vê quando você às vezes corta, morre um bicho, uma tartaruga, uma ave, quando se faz a autopsia, quando se faz essa do bicho, você muitas vezes encontra muito plástico dentro. O cocó, vamos voltar para o cocó, voltar para a minha aldeia, né? Que essa aldeia Uhum. é tão importante quanto.
O Cocó, todas as marcas, ou então, assim, exagero, mas a, pelo menos 5 marcas de cerveja estão dentro do Cocó. Latinha de cerveja, aquele troço, aquele bicho que a gente puxa na cerveja, todas, pelo menos 5 marcas de PET, plástico, do refrigerante, estão dentro do Cocó. Né? Coca-Cola, o refrigerante que você disser aí, ela está lá. Certo? Água, a marca de água. Né? Todas as marcas de água mineral, Indaiá, Santa Clara, tem pelo menos umas 6 marcas dentro do parque. No levantamento, nesse levantamento fotográfico, eu passei a fotografar os pássaros e outros bichos, mas também passei a fotografar tudo que vinha na minha frente, porque na minha cabeça, eu queria fotografar o que era de bom e o que afetava esse parque de ruim. Então, várias marcas, a Coca-Cola é campeã dentro do parque. Certo? Campeã sem conversa. Ela vai dizer, nem me está exagerando, é leviano. Não estou não. Se pegar no arquivo fotográfico que eu tenho, no acervo fotográfico que eu tenho de 2007 para cá, a Coca-Cola é a campeã lá dentro. Tanto com as latinhas, como com as garrafas PET. McDonald's está lá dentro. Certo? Você me perguntou lá atrás se essa área ela estava protegida e quieta. Legalmente ela está, mas veja o que é o ao redor. Aí vai dizer, Demetri, então era para acabar tudo? Não. Era para a gente tentar ser sustentável com essas histórias. Aí entra coleta de lixo seletiva, entra destinação, entra uma coisa importantíssima, que você agora me lembrei quando você falou que eu botava e dizia qual era a marca, que é uma coisa chamada logística reversa. Não há. A Colgate, eu acho que foi a Colgate, eu botei lá, fotografei um tubo de pasta e botei. A Colgate também está dentro do Cocó, né, no descarte. Aí ela disse, mas nós não temos culpas. Tem culpa sim. Porque se eu compro hoje, né, com esse pensamento sustentável, com essa discussão toda, blá, 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 qualquer produto que eu compro, a empresa tem a obrigação de dizer, por favor, descarte isso em canto X. Ou diga para mim, olha, você comprou aqui um tubo de pasta Colgate, quando acabar, eu vou lhe recompensar quando você vai descartar corretamente isso aqui. Mas isso é uma ideia sua ou existe essa lei? Não, é legal. A história É legal. De você orientar o descarte. Mas isso é legal. Isso é lei. Certo? Se eu não sabia. Todos os produtores, né, de qualquer artigo, de qualquer embalagem, né? De qualquer embalagem. Eles têm que prever a logística reversa. Aí a desculpa é, mas eu faço propaganda, mas essa propaganda não está funcionando. Certo? Por quê? Porque não é possível que o cara compre um McDonald's ali na redondeza do parque, vá comer no parque, que é agradável, massa, certo? Que é agradável, aí ele joga aquela caixinha do sanduíche. Ou, por exemplo, eu tenho várias fotos, e aí não estou sendo leviano, o copo do que bota a Coca-Cola do McDonald's. Certo? Quem é responsável? Dimitri, a gente vai começar daqui a pouquinho, os 5 minutos finais aí, que é só 1 hora, né? Daqui a pouco a live cai. A gente fantástica a conversa, né, que a gente está aqui desenvolvendo, e tem acho que muita gente aqui participando, assim, sugerindo aqui algumas coisas, né, falando aqui Porto Swap, né, do ataque de tubarões também, é muito, muito interessante essa questão do desequilíbrio, né. Agora eu queria que você comentasse essa percepção que eu vejo, assim, os jovens, os adolescentes, uma onda de gente, eu percebo muito isso no vegetarianismo, no veganismo, e de uma responsabilidade maior. Coisa que a gente não via antigamente. Você tem essa percepção? Tem alguma coisa assim para falar sobre isso? Está existindo mesmo essa mudança pequena, mas uma mudança de mentalidade de cuidar do planeta? Eu acho que tem. Eu acho não. Tem. Né? Se você pegar alguns institutos, vou pegar também daqui, né? Vou falar dessa aldeia aqui, que eu adoro.
né? Se você pegar o Instituto Verde Luz, que é um instituto que trabalha no Parque da Sabiaguaba, ali, que é um parque municipal abandonado, né? Se você pegar o Instituto Verde Luz, a maior parte das pessoas lá é jovem, né? Não estou querendo dizer que não. É uma moçada jovem, é uma moçada boa de discussão, boa de briga, certo? A galera está dizendo aqui, essa consciência se faz em casa e na escola. É isso mesmo, né? Essa moçada tem lá a Beatriz Azevedo, o Gabriel Aguiar, certo? Tem várias pessoas, Larissa, tem várias pessoas lá, e outros que entrançam com as comunidades ali da Sabiaguaba e do Parque do Cocó. Tem algumas comunidades que moram ainda dentro do parque, vão permanecer duas comunidades, e eles trazem essa consciência, certo? Eles trazem essa pegada, não é as pessoas que eu vou botar no desconhecimento para não falar na maldade, né? Acham que essas pessoas são ecochatos. Não é não. Não é não. Eu estou falando uma coisa para o seu filho, para a minha filha. Você vai perguntar, Demite, você é 100% sustentável e ecologicamente correto? Não. Não. Porque a minha escola não foi assim, porque a minha rua não foi assim, certo? Porque a minha família também não foi assim. Eu comecei nessa história já maduro, né? Há 5 anos, só há 5 anos, que eu uso álcool no carro. No carro. No carro, certo? Só há 5 anos. Antigamente era gasolina. Não sou usador de carros. Meu carro, o percurso que ele faz é igual, eu tinha dito ontem na entrevista, ele é igual o jumentinho de verdureiro. Se soltar, ele vai para o jornal e volta sozinho, né? E se soltar, ele vai para o Cocó e volta sozinho. Ou então ele vai para minha mãe na Maraponga e volta sozinho. Ou então ele está parado aqui. Então, assim, essa história. E tem muita coisa que eu não faço. Consumo, né? Quando é que a gente vai fazer? Boa noite, a Sonilda Farias. Sonilda Farias. Sonilda Farias, boa noite. Então, assim, aos poucos a gente vai fazendo a coleta seletiva, a separação de lixo seco e lixo úmido aqui em casa, tem 3 anos. Depois de uma briga com o condomínio, não sei o quê, né? Para fazer essa coleta. Mas você vai dizer, Demite, tu participa das reuniões do condomínio? Não. Não é? E isso é uma atitude sustentável, porque eu tenho que estar lá para estar brigando por algumas coisas. Eu uso da desculpa que estou no jornal. E realmente estou lá. Tem uns pontos hoje ecológicos agora na cidade, né? E eu fiquei encantado porque eu estava hoje com uma impressora, quebrou, fui no vendedor, disse, rapaz, dei 3 anos na minha impressora, ele disse, pois durou muito, o vendedor disse isso para mim, né? Aí eu mandei consertar várias vezes dando problema e não tinha onde descartar. Aí fui lá tem um EcoPoint, se eu não me engano, né, de Fortaleza, e aí levei a impressora e disse, rapaz, por acaso vocês recebem lixo eletrônico? E recebemos e tudo. Eu fiquei tão feliz, porque não sabia onde botar, porque ali é um lixo altamente com muita contaminação, né? Exato. Hoje eu estava trocando lâmpadas, estava comprando lâmpadas porque queimaram algumas aqui em casa, né? E a maior parte eu descartei no próprio depósito, e 3 eu esqueci. Vou ter que voltar lá porque eles têm que fazer o descarte. É aquela história. Ô, Dimitri, vai cair já a nossa live. A gente volta um pouquinho só pra gente finalizar, se cair, tá bom? Tá bom? A gente combina aqui com o pessoal. Um beijo aí, um abraço também pro Juan, que tá mandando um beijo aqui pra gente. Se cair, eu acho que vai cair já, a gente volta pra finalizar. Angelica. O que é que você... Pronto, o Ecopolo, né? Essa importância dessa conscientização. Então... Ecopolo, obrigado. Então a gente tem essa impressão de que está se começando a mudar. Eu não sei se é tarde demais ou dá tempo ainda da gente fazer essa luta. O que é que você diz? Eu acho que dá tempo. Dá, né? Eu acho que dá tempo, certo? Eu acho que você tem aí... Nunca ninguém imaginou que o mundo ia parar. E parou por causa dessa pandemia. Aí as pessoas às vezes dizem assim, Demite, eu até escrevi na coluna, você não acha que o mundo vai ser diferente? Eu digo, olha... vai cair em 20 segundos, daqui a 20 segundos vai cair, mas a gente vai voltar para a gente finalizar, tá bom? Tá bom, na hora, certo?
Então, assim, Uhum. quem é solidário vai continuar solidário, né? E olha que na solidariedade do menos ainda, né? Porque com a crise, com todo mundo contando dinheiro,